falei demais, mas, professor, o conteúdo de estatística, ele é difícil no Enem? Não, na verdade, antes mesmo de saber se é difícil, o conteúdo de estatística cai no Enem com que frequência? Aí eu vou ser bem sincero para você fazer aquela velha frase clichê, né? A todo tempo, né? Então, a todo tempo aparece aí a... Como é que diz? Aparece aí as estatísticas, ou seja, o conteúdo de estatística dentro do Enem. Né? E é um conteúdo que ele não é, como é que eu posso dizer, tão difícil assim. É um conteúdo bem light, bem tranquilo, né? As questões são bem trabalhadas e elaboradas. Então, quando cai estatística, raramente o aluno erra. Normalmente o aluno ele acerta numa boa, com tranquilidade, questões de estatística. Né? Então, por definição, né, a estatística, né, eu tenho o costume de entender ela como sendo um método de estudo de comportamento coletivo. Né? O que seria isso? Ou seja, o estudo de dados. Né? Uma forma de pegar um coletivo de dados, uma quantidade específica de dados, e a gente vai fazer um estudo em cima daqueles dados. Então, no popular, eu tenho o costume de dizer que a estatística ela tem essa função. Inclusive, independente do curso que você for fazer na universidade, esta disciplina ela vai ser uma disciplina específica para você, né? Eu não vou dizer específica, mas assim, uma disciplina única, né? Você vai estudar a estatística. Aqui a gente está vendo estatística como conteúdo. Então a gente vai ver uma parte dela, e não a estatística propriamente dita. Na universidade, vocês vão ter a honra de ver a estatística pura, né? Ou seja, vai estudar a disciplina específica da estatística, independente do seu curso, tá bom? Se você vai para a área de saúde, se você vai para a área de exatas, se você vai para a área de humanas, licenciatura, seja onde você for, o conteúdo de estatística estará lhe acompanhando, né? Então, a estatística ela vai estar sempre próxima a você. E o Enem, ele cobra, né, com tranquilidade essa parte, né? E poucos de vocês sabem que já trabalha, às vezes já sabe que está trabalhando estatística, mas não tem aquela certeza, ok? Vamos lá, primeira coisa que eu gosto de falar, quando eu começo o assunto propriamente dito, é do universo estatístico, ou seja, né, alguns chamam de população estatística por aí. O que seria isso, professor? Que universo estatístico é esse? O que é que você está falando aí? Eu estou falando do conjunto formado por todos os dados, né, todos os elementos que pertencem, né, ou seja, tem uma pertinência para o estudo que a gente vai fazer. Eu vou dar um exemplo aí. Por exemplo, o exemplo 1, ele diz aí, um partido político quer saber a tendência do eleitorado quanto à preferência entre dois candidatos. Né? A gente vive aí numa briga política até hoje, à presidência da República. Então fica fácil aí, nada melhor do que esse exemplo para você entender o que seria esse universo estatístico. Né? Então, o que seria o universo estatístico aí nessa frase? Né? Então, seria o conjunto dos eleitores. Né? Então, todos os eleitores brasileiros seriam o universo estatístico, ou seja, o universo que a gente vai estudar. Né? Ou seja, aquelas pessoas que a gente vai fazer a pesquisa. Ei, fulano, tu gosta de Cicrano ou tu gosta de Beltrano? Né? E por aí vai. Então, a partir disso aí, se tem um universo estatístico. Dentro do universo estatístico, vamos ter os dados, podemos coletar, e através desses dados a gente vai poder fazer operações matemáticas e chegar ao nosso propósito, né? E aí, esses dados que a gente vai tirar, porque o que acontece? Acontece muito, por exemplo, né? A gente usou anteriormente aí o exemplo dos eleitores brasileiros. Vocês sabem que não existe só 10 brasileiros no nosso país, né? Se olhar no mundo de forma geral, a gente sabe que temos uma população bem maior do que 10. Então, o universo estatístico ele vai pegar, né, dentro dele, vai existir um subconjunto, que é uma parte desse universo, que a gente chama de amostra. É quando a gente vai pegar uma parte daquele universo e vai analisar aquela parte para não ter que fazer uma análise geral. Né? Uma análise onde teria que analisar todo mundo. Claro que tem situações que analisar somente uma parte não é suficiente, então tem que ser analisado mais. Por exemplo, quando se estava testando a vacina, né, contra a Covid-19 aí, não podia chegar e dizer, só vou testar em 10 pessoas.
Se deu certo para 10, vai dar para o resto, né? Como aconteceu em várias outras vacinas aí, antes mesmo dessas atualmente já testadas numa grande amostra. E, para ser sincero, esse teste ainda está acontecendo, né, nos bastidores, então muita gente não informa, mas querendo ou não, o teste maior, ou seja, uma amostra maior, ela já está acontecendo. Né? Então, os outros países aí estão se vacinando, na medida que está havendo uma reação em fulano e beltrano, dá-se um jeito de sair corrigindo aquela população. Então, na minha opinião, se atrasar para o nosso país a vacina chegar, pelo menos na minha opinião, eu acho que não é tão ruim como a gente pensa, entendeu? Então, não é tão ruim. Acredito que quando ela já chegar para a gente, já chegará uma vacina bem filtrada, uma vacina bem elaboradazinha, até que chegue a nossa população. Vamos cair na real. Não estou defendendo partido político nenhum, viu, minha gente? Eu estou sendo, vamos dizer, dando a minha opinião em relação a isso. Né? O pessoal vai se vacinando lá, aquela correria grande para o pessoal se vacinar, e na medida que vai surgindo uma enfermidade ou uma reação específica, eles vão tentando corrigir. Até porque o próprio vírus já sofreu uma mutação. Né? Então, a vacina foi feita para o vírus anterior e o vírus atual. Já estão correndo para fazer essa correção. Né? Então, porque muita gente vai tomar a vacina aí, a primeira dose, nem a segunda e já está querendo aglomerar por aí afora, pintar e bordar. Né? Então, a amostra é um subconjunto do universo estatístico, tá bom? É um subconjunto, uma parte do universo estatístico. Né? Aí um exemplo aí dessa amostra seria o seguinte: numa pesquisa, para saber a intenção de votos para presidente da República, foram ouvidas 400 pessoas. Então, a nossa amostra é exatamente essas 400 pessoas. A gente pegou um determinado número para se utilizar de acordo com os dados. Né? Então, só pegou um número, não pegou a população toda. Por isso que, às vezes, em época de política, sai aquele resultado lá da... a pesquisa está mostrando que fulano e tal está tantos por cento. Aí você perguntar, mas ninguém me perguntou nada, ninguém chegou a mim a fazer a pesquisa em nada, então essa pesquisa aí não tem credibilidade. Muita gente fala isso, principalmente o pessoal mais antigo. Mas, na verdade, foi porque não é necessário, quando se vai trabalhar com dados estatísticos, não é necessário que você pegue todo mundo. Claro que o ideal seria pegar todo mundo. Só que pegando uma pesquisa com todo mundo, não fazia sentido ter eleição novamente, porque o pessoal já ia saber essa resenha, o pessoal já ia saber a noção de mais ou menos quem ia se eleger. Mas, claro, que o ideal, quanto mais elementos tiver na amostra, né, ou seja, quanto mais próximo do universo estatístico, né, melhor será o resultado estatístico. Então, melhor será o resultado. Então, quanto mais tiver exemplos aí, melhor será o resultado. Ok? Então, ó, pessoal, só dizer a vocês aí que eu não estou aparecendo aí no vídeo, né? Porque a conexão ela fica um pouco variante. Mas hoje, por ser o último dia do ano, de vez em quando aí eu vou aparecer um pouquinho para vocês aí, então não se assustem, né? Para poder a gente compartilhar desse momento, beleza? Vai lá, continuando. Então, e se a gente for trabalhando, né? Por exemplo, dentro da amostra vai existir a unidade estatística, que seria cada pessoa dentro dessa amostra, a unidade estatística ou dado estatístico que foi obtido. E aí, quando a gente reúne, por exemplo, essas quantidades, né? Boa tarde, grande Gabriel, seja bem-vindo aí. Então, quando existe aquela grande quantidade aí, temos o nome de rol. O rol, né? Como vocês estão vendo aí, está destacado aí no slide. É toda a sequência de dados numéricos colocados em ordem, não decrescente ou não crescente. Tá bom? Então, o rol, ele é todas essas situações. Ou seja, pegar todos os dados e colocar em uma determinada ordem. Deixa eu ver um exemplo aqui para vocês. Então, os 5 alunos da amostra, né? Temos aí 5 alunos da amostra, representa as seguintes notas de matemática. Vê? Então, eu peguei 5 alunos e esses 5 alunos têm essas notas aí: 6, 4, 8, 7 e 8. Colocar um rol, ou seja, fazer a criação do rol,
né? Então, alguns podem usar esse termo, colocar em rol, criar um rol, organizar em rol. Então, são expressões que podem aparecer na prova de vocês. E, claro, quando se tem dados estatísticos, deixar os dados em rol facilita vocês encontrar mediana, média, moda e todos esses detalhes. Professor, como é que a gente faria aí esse número aí? Digam aí no chat aí, quem está aí na aula aí, participa aí no chat. Como é que eu colocaria esse rol? Né? O que é fazer o rol? Colocar em ordem crescente ou decrescente? Né? Então, como a gente faria esse rol aí? Coloca no chat aí para a gente ver. Tá bom? Então, coloca no chat aí para a gente ver. Deixa eu ligar o meu vídeo aí para vocês aí. Deixa eu ajustar aqui direitinho. Só deixar um vídeo aqui. Ó. Pronto, tá aqui no cantinho. Deixa aqui no cantinho aí no cubiquinho. E aí? Qual seria? Digita no chat aí para a gente ver. Como é que a gente faria o rol desses dados aí? Deixa eu ver aí. 4, 6, 7, 8, 8. Isso mesmo, né? Então, a gente iria colocar o rol dessa forma, né? Isso seria em ordem crescente. E se a gente quisesse colocar em ordem decrescente, teríamos o valor que eu destaquei para vocês. É exatamente dessa forma, né? Melissa já começou a mostrar as unhas dela, minha gente. Participação dela na aula. Não podia faltar, né? Última aula do ano. Não podia faltar a minha filhota participar ali com os gritos dela ali. Ela, dessa vez, ela está com os gritos mais bravos, né? Ela quer participar todo. Ela não pode ver meu equipamento montado, que diz, pai, posso cantar Brilha, Brilha? Eu sou minha filha, só sabe dessa música, né? Mas tudo dela é querer cantar esse Brilha, Brilha aí para vocês, né? Qualquer dia tem que ensinar ela umas coisinhas de matemática para ela vir dar aula aí para vocês. Ó, então, após essa ideia do rol, a gente chega no que a gente chama de frequências, tá bom? Então, tudo isso que a gente está vendo da estatística até agora são só conceitos, ok? Então, só conceitos teóricos, a gente vai para a prática já já. Então, já já a gente vai para a prática direitinho. E aí a gente tem aí as frequências. Temos a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta, professor? O número de vezes que um determinado número, né, um determinado valor, é observado na amostra. Por exemplo, naquela amostra que a gente tinha aí, deixa eu alterar a cor aqui da nossa caneta. Deixa eu alterar a cor da caneta, vamos. Oxê. Não tem hora que o slide quer pegar, e tem hora que o slide não quer. Então, ó, o rol que a gente tinha criado era esse: 4, 6, 7, 8, 8. Então, se a gente for observar, colocar isso aí em frequência, então a gente vai ter o 4 tem frequência 1, o 6 também 1, o 7 também 1, né? Porque só aparece uma vez. Já o 8, a frequência dele é 12, porque aparece duas vezes, né? Então a gente consegue ter essa particularidade aí numa boa, tá bom? Beleza, galera? Vamos lá, continuando aí. Existe também a frequência total, que seria a soma de todas essas frequências, tá bom? A frequência absoluta, a frequência total, soma de todas as frequências aí que a gente tem, e também a frequência relativa. Nessa sim a gente tem cálculo. Então, nessa temos cálculo para valer. Né? Então, nessa a gente tem cálculo aí à vontade, mas não é um cálculo absurdo, né? Como vocês estão vendo na tela aí, é apenas a divisão da frequência absoluta pela frequência total. E aí a gente chama de frequência relativa. Né? Lembrando que frequência absoluta é para cada dado que a gente tem. E frequência total seria a soma de todas essas frequências. Normalmente a frequência relativa, ela é dada em porcentagem, tá bom? Então ela é dada em porcentagem. Por isso que quando você fizer a divisão, você deve multiplicar por 100% o seu resultado para obter a frequência relativa. Normalmente ela é dada em porcentagem, tá bom? A nível superior é que ela pode surgir em valores decimais sem a necessidade de converter para porcentagem, ok? Então, normalmente ela é dada dessa forma. Nada melhor do que praticar, né? Falei demais, então nada melhor do que a gente pôr em prática todos esses conceitos que a gente viu. E para pôr em prática, eu escolhi justamente um exemplo que se baseia na frequência relativa, que faz com que colocaremos, né, todos os conceitos que a gente viu anteriormente em uma questão só. Então, ele está dizendo aí,
numa turma foram registradas idades de todos os 25 alunos, qual a frequência absoluta e a frequência relativa dos alunos de 14 anos? Então, vê o que ele está perguntando aí, que é a frequência relativa, relativa dos alunos de 14 anos. Ó, então, para isso, eu tenho o costume de dizer aos meus alunos, faz um esboço, claro que aí no meu slide a tabela está bem bonitinha, construída, mas lá na hora da prova, faz um esboço de uma tabela assim rápido, tá bom? E você coloca. Só que em 99% dos casos, essa tabela já vem pronta para você. Tá bom? Então ela já vai vir pronta lá na hora da prova. E aí você só vai analisar. Para a gente aprender aqui o assunto, então a gente vai preencher essa tabela e após o preenchimento eu explico a vocês como ler essa tabela, como encontrar a resposta dessa questão só olhando para a tabela. Tá bom? Então a primeira coisa é, vamos analisar aí as frequências. Né? Ó, a frequência absoluta será a quantidade que se repete de cada dado. Nessa tabela dos 25 alunos, só tivemos dados registrados 14, 15, 16, 17. Então vamos lá, contando comigo, quantas vezes o número 14 tem? Vou marcar com X, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver se tem mais. Acho que tem mais não. Pronto, então 5, número 14. Então essa é a frequência absoluta do número 14. Do número 15, quantos números 15 temos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então temos 10, número 15. E o 16, quantos números tem no 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então temos 7 número 16 e 17 temos 1, 2, 3 números 17. Né? O total aqui a gente já sabe, né? A soma de tudo, ele já disse que era 25 alunos, então temos 25, né? A soma dessas frequências aí seria o valor total. Agora a frequência relativa. Né? Frequência relativa é a divisão da frequência absoluta pela frequência total. Então, no caso, no 14 vai ficar 5 dividido por 25. Vou até colocar a continha aqui. 5 sobre 25. Isso aqui dá 1/5, que é a mesma coisa que 20%. Tá bom? Continuando agora, 10 sobre 25. Tá bom? Aí você vai dividindo aí 10 sobre 25. Você vai fazendo a divisão. Vai colocando no chat, participa aí, galera. Vai fazendo essa divisão e dizendo aí para mim, 10 dividido por 25. Vai dizendo aí. Vamos ver quem chegou. Tá bom? Então vai digitando aí. Quanto é aí? 10 dividido por 25. Né? Dá 0,4, que é a mesma coisa que 40%. Agora o 7, ó. 7 sobre 25. Então, 7 dividido por 25. 0,28, que é 28%. Próximo, vai lá, 3 dividido por 25. 3 dividido por 25. 0,12, que a gente pode escrever 12%. A soma disso aqui tudo, 12 mais 28 mais 40 mais 20, vai dar 100%, tá bom? Então, nem precisa se preocupar, que aqui é sempre o total, então 100%. Aí, vamos lá. Agora, vamos aprender, né? Deixa eu mudar a cor da caneta, a responder a questão, né? Vocês aprenderam aí como preencher a tabela, só que o que é que pode ser cobrado para você? Pode ser cobrado lá na prova, a tabela já vai vir pronta, né? Já vai vir com as porcentagens, tudo bonitinho, e pode ser só perguntado isso aí. Então, você precisa analisar a tabela. Aí a pergunta aí está dizendo qual é a frequência absoluta e a frequência relativa, né? Então, esqueci até de destacar aqui, ó, frequência absoluta e a relativa do número de alunos de 14 anos. 14 anos é a primeira linha. A frequência absoluta dele é quanto? 5. E a frequência relativa dele é 20%. Você ia lá e marcava numa boa o seu resultado.
Ok? Vocês podem estar se perguntando, professor, e esse número está em rol? Tá, ó, veja que na tabela a gente colocou em ordem aí, 14, 15, 16, 17. Então está em ordem, está ordenado direitinho. A frequência que ficou com números aí diferentes, mas é pela quantidade que aparece aí. Beleza? Então tranquilo aí, minha gente, sobre frequência relativa. Alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida sobre? Tá tudo ok? Posso avançar, né? Beleza. Então, deixa... Eu vim aqui a próxima. Pronto. Aí agora a gente chega à parte, uma das mais importantes, né? Ali a gente viu como ler a tabela, como colher esses dados, como ver a frequência. Só que existe uma coisa que no Enem todo ano está presente, é isso aí, médias, né? Que são chamadas, né, medidas de centralização. Temos a média aritmética simples, né? E o que é a média aritmética simples, professor? É somar tudo e dividir pela quantidade. Então você pega, ó, tá vendo essa tabela aí? Você vai pegar todas essas notas, vai somar e vai dividir pela quantidade. E quanto é a quantidade aí que tem? São 4 notas que a gente tem. Então são 4 notas que temos, você vai dividir por 4. Então soma tudo e divide por 4. E aí a gente tem a média aritmética, né? Quando cai questão de média aritmética, eu duvido um aluno errar, principalmente aquele que já ficou em recuperação alguma vez na vida. Ele não erra de jeito nenhum, porque eu acho que é a conta que ele mais faz na escola. Para somar as suas médias. Eita, quanto é que falta para eu passar? Então vai e faz a conta, é direto. Então o aluno que ficou em recuperação, ele é expert nisso aí. Agora o aluno que nunca ficou em recuperação, ele só sabe calcular a média porque ele aprendeu ali estudando. Mas na prática ele não fez não, porque não é necessário. Aí o cara vai lá, só tira 10, aquela coisa toda. Não sofreu a pressão, né? Não soube ali a pressão do que é a média aritmética, né? Então só sabe média aritmética quem já passou realmente por isso aí. Mas não se preocupe. Por mais inteligente que a pessoa seja, quando chega na universidade, você vai aprender essa média aritmética ao pé da letra, porque você vai estar contando, medingando ponto a ponto, décimo a décimo, centésimo a centésimo, né? Lembro-me da vez em que um professor me colocou na recuperação final na universidade devido a um milésimo, não era nem centésimo nem décimo, tá bom? Era um milésimo, né? Fiquei muito triste quando ele fez isso, né? Porque na nota eu tinha tirado, pelos cálculos dele, 6,999. Isso é um milésimo, galera. Tem ideia do que é isso? Um milésimo do pontinho lá que ele poderia dar. Ainda falei com ele, disse, não, tá na final, não quero nem saber. Aí eu estudei pra caramba na final e me garanti com 9,5. E ainda, ao invés de ele chegar e dar os parabéns, ele chegou e disse, se tivesse tirado essa nota antes, tinha passado. Mesmo assim, rapaz, ainda soltou a piada. Ô, diacho, né? Mas é assim mesmo, acontece. Estamos vivendo isso aí. Na universidade vocês vão se deparar. Então tem que ser realista. Não estou amedrontando ninguém, tá bom? Mas é a realidade. Então, se caso estiver faltando um milésimo, um centésimo, por mais que você chore, ele não vai dar. Então, o melhor é vá-se embora, estudar e fazer a final numa boa e tirar uma nota melhor do que a que você esperava, né? Por uma parte, com isso eu aprendi, né? Com essa nota eu percebi que realmente eu só ia passar naquela disciplina se tivesse meu empenho próprio. Se eu dependesse do professor de qualquer um, não ia. Então eu tinha que me empenhar e esse empenho me deu força para estudar. Talvez realmente, como ele falou, se eu tivesse estudado mais durante a disciplina, eu não tinha ficado com média 6,99, né? Então eu reconheci esse aprendizado. A mesma coisa se aplica a vocês. Bom, então vamos lá. Vamos ver aí. Média aritmética ponderada. Então a gente viu a média aritmética simples e agora a média aritmética ponderada. Essa média aritmética ponderada
Alguns também sabem calcular, porque no Enem, por exemplo, né, para você chegar e fazer os cálculos da sua nota e saber quanto você tem, o Enem ele fornece, né, não só o Enem, a instituição, na verdade, a UFPE, a UPE, ela fornece para você, as instituições vestibular, os pesos de cada área, o peso de linguagens, o peso de humanas, de natureza, de matemática, né? De redação, né? Então ela fornece o peso de cada um. É através desse peso que eu sempre recomendo no começo do ano os meus alunos se guiarem. Então quando chega o aluno, assim, principalmente aquele que vai fazer vestibular pela primeira vez para valer, então aquele que saiu do terceiro ano, não conseguiu atingir o seu sonho, o seu objetivo e quer fazer vestibular. Então, quando eles vêm para mim, eu sempre oriento eles pela primeira vez, assim, dou aquela orientação dizendo, ó, primeira coisa, você já tem ideia qual o curso que você quer? Né? Muitos têm já ideia. Aquele que não tem ideia, a gente vai tentar fazer ali uma articulação, aquela coisa toda, inclusive, no próximo, no caso, em 2021, o curso Matemática do Zero ele vai ter esse acompanhamento, essa orientação também, bem pertinho do aluno. No caso, vocês não, que vocês não estão aprovados no vestibular, então ninguém vai estar participando do Matemática do Zero. Vocês com certeza vão atingir seus sonhos e seus objetivos nesse ano, eu tenho toda certeza, né? Na verdade, vocês vão depois aí entrar no Matemática do Zero só para dizer ao pessoal lá e desejar uma boa aula e um bom curso, tá bom? Então, os pesos, eles são essenciais. É a mesma coisa que a média aritmética, simples, só que ao invés de você somar todas as médias, você vai multiplicar cada média pelo seu respectivo peso. Então, cada média pelo seu respectivo peso. E você vai dividir, ao invés de dividir pela quantidade, você divide pela soma dos pesos. Tá bom? Então, pela soma dos pesos. Você vai dividir pelo somatório dos pesos. Ok? Não se preocupe que a gente vai fazer exercícios que requer esses cálculos aí. Então, você vai calcular a média ponderada dessa forma. Então, você multiplica cada nota pelo seu respectivo peso, soma tudo, esses resultados, e depois divide pela soma dos pesos. Né? Normalmente, os pesos, na maioria das vezes, o somatório dos pesos dá sempre 10. Só que isso vai depender da instituição, tá bom? Vai depender da situação. Não são todos. Ok? Entenderam aí média aritmética ponderada? Aí tem uma média aí que muita gente não... Tem professor, tem colegas aí de trabalho que não gostam de trabalhar a média harmônica. Então, tem alguns colegas de trabalho que eles não gostam de trabalhar com a média harmônica. Também não sei por quê. Mas a média harmônica é uma média que já apareceu no Enem, né? Apareceu umas 2 vezes no Enem. Ano passado e ano retrasado não apareceu. Então, tem chances de aparecer esse ano alguma coisa referente a essa média. Né? O que diz essa média, professor? Ela é o inverso da média aritmética dos inversos. Tá bom? Então, você calcula a média aritmética dos inversos e depois você vai calcular o inverso dessa média. Por exemplo, os valores que a gente tem aqui é 6, 4 e 9. Então, o inverso desses números é 1 sobre 6, 1 sobre 4 e 1 sobre 9. Como eu tenho 3 valores, então eu vou somar esses inversos e dividir por 3. Aí a gente calcula aí a média aritmética. O resultado que foi dado aqui nesse exemplo é 19 sobre 108. Só que a média harmônica é o inverso disso aqui. Então, deu 19 sobre 108. Aí eu inverto esse resultado e faço a divisão normal. Tá bom? Então, não é uma média comum, não é uma média usual. Tá bom? Ela não aparece com tanta frequência. Mas, se aparecer, você tem aí um exemplo clássico aí que dá para você resolver numa boa. Beleza? Entendido sobre isso aí? E aí, confirma aí. Fala no chat aí. Tranquilo. Então, ó, a gente vai chegar nessa parte de mediana. Essa é a parte mais gostosa que se tem da estatística. Enquanto a média a gente calcula bastante, tem que calcular bastante,
A gente vem na mediana, que é uma parte bem tranquila, bem tranquilando sobre ela. O que é a mediana? É nada mais, nada menos do que o meinho do rol. A parte central do rol que a gente tem dos dados estatísticos. Então, eu tenho um rol aí, como exemplo aí. Esse rol aí está todo ordenadinho, todo bonitinho. Né? Se o rol ele tiver uma quantidade ímpar, a gente encontra a mediana dessa forma aí. Então, pega o númerozinho do meio, ele equivale exatamente à mediana. Então, aí, por exemplo, eu circulei para vocês o número 4. Ele é a mediana. Bom, então, o número 4 é a mediana desse rol. Agora, se o número aí do rol ele fosse par, se você fosse tentar fazer isso que a gente acabou de fazer, você ia ter dois números no meio. Quando isso acontece, você soma os dois números e divide por 2. Beleza? Então, por exemplo, se aqui tivesse um número a mais, ó, o número 10, vou botar mais um 10 aqui, tá bom? Então, a gente teria ó, 7 elementos aqui, e para ter 7 elementos, a gente ia começar a partir do 7 aqui. E ia sobrar esses dois, ó, 4 e 6. Então, você ia fazer 6 mais 4, 10 dividido por 2, 5. Essa seria a nova mediana. Então, se tivesse um número a mais aí, ou seja, a quantidade de elementos aí ela fosse par, então a gente teria que dividir os dois no meio por 2. Soma e divide por 2. Ok? Entendido aí? Tranquilo? Dúvida é só falar, viu? E agora chega na moda. Tá, a moda, se mediana é fácil, moda nem se fala. Né? Por isso que quando cai a questão do Enem, ele nunca cobra só a moda, só a mediana. A maioria das vezes ele cobra média, moda e mediana junto, numa questão só. Né? Para você ali ter o seu trabalho suficiente. A moda, o próprio nome já fala, vocês meninas aí vão saber melhor do que eu, moda é tudo aquilo que tem uma maior frequência de aparição, está aparecendo com mais frequência. Então, por exemplo, todo mundo está comprando o vestido da moda. Então, significa que existe bem mais gente com o vestido da moda ali, entrega às pessoas ali. Eu acho bem engraçado que vocês, meninas, gostam sempre de estar na moda, né? Tem até essa expressão, né? Os meninos também têm esse costume, mas as mulheres têm mais esse costume de dizer: a gente tem que ficar sempre na moda. Né? Mas só que ficar na moda, o conceito atual de moda é ter uma repetição, uma frequência. Então, se você fica na moda em relação às roupas, você vai ter chances maiores de sua colega ou sua inimiga ali utilizar a mesma roupa que você. E isso é uma coisa que mulher detesta. Eu não sei vocês que estão na sala, mas a maioria não gosta de chegar num ambiente onde tem outra pessoa usando a mesma roupa que você. Nós homens, a gente nem liga. Se brincar, a gente até se abraça. Ei, cara, que massa, nem que a gente combinasse, aperta a mão, aquela coisa toda, é uma alegria. Poxa, cara, tu ficou bonita, o outro não, quem ficou bonito foi você com essa roupa. Então, o homem, ele não liga para esses negócios muito, não. Mas a mulher, se ela chegar numa festa, tiver outra pessoa com o mesmo vestido, rapaz, vai sair faísca, não vai dar briga. Né? Então, normalmente, é o que acontece aí com frequência nisso aí. Então, isso é moda. Então, não faz nem sentido a pessoa dizer, eu quero estar na moda, né? Então, olhando para aquele rol que a gente tinha visto, ó, o rol aí que a gente tem, se a gente observar, o número 1 é o que aparece com maior frequência, ele aparece 3 vezes. Então, se ele tem a maior frequência, significa que o número 1 é a moda. Tá bom? Então, se a pergunta fosse qual a moda desses dados estatísticos, você marcaria o número 1. Tranquilo? Beleza, meu povo? Tá belezinha, né? Vamos lá. Ó, essa parte aqui são os outros conceitos. O Zoom, ele tá já dando em mim aqui, tá gritando, dizendo, vou desconectar você. Vou desconectar você. O que é que acontece? Iremos desconectar agora a nossa aula e vocês irão voltar no mesmo link, instantaneamente, tá bom? Assim que eu encerrar a aula aqui, vocês voltam novamente no mesmo link, tudo bem? E a gente continua aqui a aula. Deixa eu abrir o chat aqui. Pronto.
Enquanto o pessoal está entrando aí, eu já vou adiantando para vocês. Vê? Pronto. Esses outros conceitos, então a gente viu os conceitos que a gente viu até agora. Frequência. Vimos, aí no caso, frequência absoluta, frequência total, frequência relativa. Lembrando que frequência relativa é sempre em porcentagem e será sempre a divisão, né, da frequência absoluta pela frequência total. Vimos o conceito de Hall, o conceito de moda, o conceito de mediana, média. Aí a média ela pode ser dividida em três: média aritmética simples, média aritmética ponderada e média harmônica, né? Então, vimos essas três médias. Agora, para a gente encerrar, né, isso aí faz 5 anos que não cai no Enem. Eu sou bem sincero com vocês, 5 anos que não cai no Enem. Ano passado, o Enem resolveu trazer uma questão abordando essa parte conceitual disso aí que vocês estão vendo aí. A ideia de amplitude, de desvio, desvio padrão, variância, né? Essas coisas todas aí. Então, o Enem resolveu abordar. Mas, há 5 anos atrás, ele também trabalhou isso aí. E, na verdade, para ser mais preciso, há 3 anos atrás, na segunda aplicação do Enem, eles também trouxeram uma questão envolvendo essa parte aí. O grande problema é que, quando o Enem vem com uma questão como essa aí, né, eles têm o costume de trazer a questão e pedir para você encontrar o desvio padrão. Se você observar aí, o desvio padrão, ele está aqui. É o finalzinho de tudo. Só que, para achar o desvio padrão, nós precisamos achar a variância e precisamos, para achar a variância, achar os desvios. Então, veja que o Enem ele tem esse costume já para dizer, ó, vai ser uma questão que vai cobrar. Agora também, quando ele cobra isso, só cai essa questão envolvendo estatística, das 45 só cai uma delas. E aí o processo é bem simples, tá bom? Para chegar lá no desvio padrão, ó, você calcula o desvio. Professor, como é que eu calculo o desvio? A primeira coisa para se calcular o desvio é você encontrar a média aritmética. Então, você calcula a média aritmética dos dados que você tem. No caso aí, no exemplo, a gente tem 4 notas, 5, 8, 6 e 9. Então, eu calculo a média aritmética dessas 4 notas. Calculei a média foi igual a 7. Aí, agora, eu vou pegar cada nota dessa e vou subtrair pela média. Não ligue não se der negativo, tá bom? Pode dar negativo à vontade. Então, eu vou subtrair cada um deles, como eu fiz aqui. Então, fiz a subtração de cada um. 5 menos 7, menos 2. 8 menos 7, 1. 6 menos 7, menos 1. E 9 menos 7, igual a 2. Então, a gente fez aí a subtração de cada um. Quando eu fiz esse processo, isso aí são os desvios. Cada valor desse aqui, cada valorzinho desse, isso são os desvios. Então, são os desvios de cada nota. Por exemplo, da nota 1, o desvio é menos 2. Da nota 2, o desvio é 1. O desvio é menos 1 e por aí vai. Quando eu tenho os desvios nas mãos, então, com os desvios nas mãos, a gente pode encontrar a variância. Tá bom? E o que é a variância, professor? A variância, eu vou pegar cada desvio desse, vou elevar ao quadrado e vou calcular a média aritmética desses resultados. Então, eu pego cada desvio, elevo ao quadrado e calculo a média aritmética. Para chegar no desvio padrão, então é só calcular o resultado que dei aqui na variância. A raiz da variância é o resultado do desvio padrão, é o que a gente chama de desvio padrão. Então veja que é um processo longo, né? Aí, professor, temos vantagens quanto a isso? Temos. Por ser um assunto que não existe uma outra técnica, só tem esse caminho, essa trajetória de se fazer. Então o Enem, no máximo, estourando, ele coloca 4 dados para você chegar no desvio. Tá bom? Na última vez que caiu, ele só colocou 2 dados. Tá bom? Era 2 informações e dizia que com esses 2 dados já era suficiente encontrar os desvios e a variância, aquela coisa toda. E aí era bem rapidinho. Você fazia o cálculo, média aritmética dos 2 dados, desvio de cada um,
variância dos dois dados e o desvio padrão total ali. Era só calcular a raiz dessa variância. Era bem simples aí. Ok? Então, quando se trata de desvios, eles sempre colocam questões com poucos dados. Bom? No máximo, aí ele pode até estourar até 6, mas isso é uma raridade. Nesse espaço aí, falei desses 3 conceitos e esqueci de falar aí da amplitude. Você pode estar dizendo aí, professor, e a amplitude? Que danada é isso aí? Essa amplitude aí, professor. Vê, a amplitude, né? O próprio conceito está dizendo aí, ó, é a diferença entre o maior valor e o menor valor de um conjunto de dados. Então, você vai pegar o maior valor, eu recomendo sempre você fazer o seguinte, coloca em hall de forma crescente e pega o último valor menos o primeiro. Você subtraindo, você tem amplitude. Foi a questão que caiu ano passado, ele falava sobre amplitude. Então, ele dava lá uma tabela e pedia para você calcular a amplitude desses dados. E cada um fazia uma conta diferente, uma conta para lá, uma conta para acolá, né? Mas no fim de tudo, era uma conta simples de subtração. Pegava o maior valor, subtraía pelo menor e acabou-se. Estava feito os dados estatísticos. Beleza? Vamos avançar aí um pouco mais. Alguma dúvida até aqui, galera? Alguma dúvida? Alguma bronquinha aí? Pode perguntar, não se acanhe não. Pode falar à vontade. Pode perguntar à vontade. Tá bom? Ok, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos responder as questãozinhas. Nada melhor do que ver a prática, né? Aí o meu amigo já sabe aí que eu tenho sempre o costume de dizer, as dúvidas só surgem na prática. Mas quando o assunto ele é visto por mim, ele é tão gostoso da gente ver, né, que quando a gente vai para a prática, a gente vê que é fácil e as dúvidas também não surgem, né? As dúvidas ficam guardadas aí, né? E a gente tem. Então vamos lá. Vamos ver as questões aí, vamos praticar. São pouquinhas questões e a gente encerra já já, tá bom? Faltando 10 minutinhos para a gente terminar a nossa aula aí. Pronto, estamos aí, questão. Todas as questões que eu trouxe aí, dessa vez eu trouxe questões do Enem, já que cai todo ano questão do Enem lá no questão de estatística no Enem, então tem questão à vontade para a gente trabalhar. 5 equipes, A, B, C, D e E, disputaram uma prova de gincana na qual as pontuações recebidas podiam ser 0, 1, 2 ou 3. A média das 5 equipes foi de 2 pontos. As notas das equipes foram colocadas no gráfico a seguir. Está o gráfico aí. Entretanto, esqueceram de representar as notas da equipe D e da equipe E. Mesmo sem aparecer as notas das equipes D e E, pode-se concluir... Opa, volta aí. Pode-se concluir que os valores da moda e da mediana são respectivamente. Então, eu quero saber o valor da moda e da mediana. Né? Então, se você quer saber o valor da moda da mediana, a gente precisa saber quem é D e quem é E. Porém, existe uma coisa aí bem interessante. A moda, logo de cara, a gente já tem um conceito de moda. Moda é o quê? É aquele elemento que mais se repete no nosso rol ou nos nossos dados estatísticos. Se a gente observar, ó, temos 5 dados. Se temos 5 dados, deixa eu mudar a cor aqui rapidinho aí. Ó, se temos 5 valores, e aqui eu já tenho 2, 2, 2. Independente se aqui for 3, for 1 ou for 2 novamente. Concorda que o número 2 estará sempre no meio. O número 2 sempre estará no meio. Né? Ou melhor, o número 2 estará no meio. Vai ver. Confundi, falando em moda. Concorda comigo que a quantidade de número 2, né, será sempre maior? Então, terei sempre essa quantidade maior aí de dados, tá bom? Então, você concorda aí comigo numa boa. Então, se temos aí essa maior quantidade de dados, se temos aí a maior quantidade de dados, ok? Então, temos a maior quantidade de dados se repetindo, significa que a moda é igual a 2. Então, a moda é igual a 2. Então, a gente tem esse detalhe aí
interessante aí em relação à moda. Beleza? Então, temos aí essa parte aí. Então, já achamos a moda. Se achamos a moda, vamos lá pelas alternativas, né? A moda, já que ele quer respectivamente, então a moda é o primeiro número. Na letra A diz que é 1,5, então letra A vai embora. Letra B, ok. Letra C, ok. Letra D, ok. E letra E diz que é 3. Então, não é 3. A gente já sabe que o valor é 2, né? Então, temos aí esses valores aí numa boa, né, trabalhando. Então, entre B, C e D. Aí agora vamos fazer o seguinte, Elisa, que é a mediana. A mediana será sempre o pontinho do meio, né? Então, é agora que a gente vê, ó. Vamos imaginar, se o D aqui for 1 e o E for 3, observa que quando eu colocar o rol ia ficar assim, 1, 2, 2, 2, 3. Tá bom? Se os dois forem 1, então 1, 1, 2, 2, 2. Se os dois forem 3, 2, 2, 3, 3. Ok? Então, listei, ó, todas as possibilidades que poderiam ser. E se for 2, né, faltou a última possibilidade, se os dois forem 2, então seria 2, 2, 2, 2, tá bom? E existe a outra possibilidade que seria se for 1 e 2, que não vem o caso aí agora. Mas se você observar, ó, sempre no meio, a gente tem um número em comum que ele não muda. Ó. Independente da posição no meio, terá sempre esse número 2 aí. Então a gente pode afirmar com clareza que a mediana vale 2, sem precisar de cálculo, tá bom? Beleza, até porque a mediana ela não precisa de cálculo. Agora, se você quisesse descobrir o valor de D e E, você só era calcular a média aritmética ali e encontrar esses valores aí para ajudar você. Mas não há necessidade de fazer isso aí. Então, a moda igual a 2 e a mediana igual a 2. E a única alternativa que afirma isso é a letra C. Beleza? Vamos lá para a segunda questão. Vamos aí para a segunda questão. Vamos ver aí o que é que diz aí. Considere que as médias finais dos alunos, né, de um curso foram representadas no gráfico a seguir. Sabendo que a média para aprovação nesse curso era maior ou igual a 6, qual foi a porcentagem dos alunos aprovados? Tá bom? Então, qual foi a porcentagem dos alunos aprovados? Tá bom? Tranquilo? Vamos ver aí. Então, sabendo que a média para aprovação no curso era maior ou igual a 6, qual foi a porcentagem dos alunos aprovados? Então, vamos ver quais são os aprovados. É maior ou igual a 6. Vamos ver quais são os maiores igual a 6. Ó, então, maior ou igual, a gente começa com esse. Esse. Teve mais outro maior do que 6? Teve aqui, ó. Pronto. Então, são esses três aí que a gente tem. Vamos somar aí para a gente ver a porcentagem desses alunos aprovados, né? Então, teve, ó, se a gente for enumerar aqui as continhas aqui, você vai ver, aqui é 4. Aí, como está indo de 4 em 4, esse aqui é o meio. Ó. De 4 para 8, qual é o meio? 6. Tá bom? Então, o meio é 6. Aqui 10. Aqui 14. São só os números pares aí, né? Ó, aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Né? Então, cada linha dessa aí está indo de 2 em 2. Então, temos aqui igual a 6, temos o valor equivalente a 18. Igual a 7, temos o valor equivalente a 16. E igual a 8, o valor equivalente a 2. Né? Aí é só somar, ó, 2 mais 18, 20, mais 16, 36. Então, aprovados, temos 36 pessoas. Agora é só calcular a porcentagem aí. Aí, para calcular a porcentagem, eu preciso saber a frequência total, né? Essa porcentagem que ele fala aqui, ó, isso aqui é a frequência relativa. Então, vou só saber a total, ó, aqui dá 10 e aqui dá 4. Aí vamos lá, 4 mais 36, 40, mais 10, 50. Então, temos 50 pessoas, né? 50 alunos no caso.
E aí agora é só calcular, ó, 36 dividido por 50. Bom, é só fazer essa continha aí. 36 dividido por 50. Você vai obter aí 0,72, que isso em porcentagem é equivalente a 72%. Beleza? Tranquilo, meu povo? Pergunto a vocês, até agora, alguma dúvida? Até agora, alguma dúvida aí para vocês?